Muito bem-vinda ao programa Planeta Delas. Obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui, uma honra estar no seu programa, podendo trazer mais saúde e informação para você, mulher que está em casa e que talvez esteja começando essa fase talvez tão temida por algumas ou talvez até por falta de conhecimento. E eu espero que esse breve papo nosso traga bastante clareza e ajude você, mulher que está em casa, ou até de repente sua mãe, a sua sogra, de repente uma filha, né? Então, fique ligadinho no nosso programa hoje. Antes de falarmos sobre a menopausa, precisamos falar sobre o climatério, né, que é uma fase crítica na vida da mulher. O climatério tem fases? A definição de climatério, ela é definida como uma fase. Alguns livros colocam que é a partir dos 45 anos, outros já definem a partir de 40, 42, é onde os seus ovários, né, que nós temos 2 ovários, e eles são, a função deles é produzir folículos para que nós possamos engravidar, né? E produção hormonal. Então ele produz os nossos hormônios, esteroides, estrógenos, progesterona, os andrógenos. Então ele tem uma função hormonal muito importante em nós mulheres. O que acontece? Essa mulher, quando ela chega nesse período, ela começa a ter um declínio. A função desse ovário, ela começa a diminuir. O número de folículos começa a reduzir de uma forma mais acentuada e a produção hormonal a gente já começa a ter o declínio. Além do climatério, nós temos também a perimenopausa. É a mesma coisa? Climatério, perimenopausa, menopausa? A peri ou a pré-menopausa é um período de 1 a 2 anos que essa mulher ela ainda menstrua, ela ainda cicla, que a gente diz, só que nessa fase ela já começa a ter diminuições bem significativas. Então ela já passa a ter sintomas menopausais, climatéricos, né, tanto faz o termo, e ela já começa a ver talvez uma irregularidade na menstruação, talvez aumento do fluxo, talvez aumento de dias, aumento do mês, aí vai depender de cada mulher. Tem mulher que ela menstrua 2 vezes no mês, aí depois fica 1, 2 sem vir, ou às vezes ela aumenta o espaçamento. Era aquela mulher que falava assim, doutora, eu menstruo bonitinho, de 30 em 30 dias, aí ela passa a sangrar de 45 em 45, ela estende mais, então ela percebe não só sintomas físicos, mas muitas vezes, a maioria delas, a alteração no ciclo menstrual também. Podem acontecer durante a fase do climatério irregularidades na duração dos ciclos menstruais, né? Sim. E na quantidade de fluxo de sangue também, né? Sim. Sim, claro que essa fase tem que ter um cuidado muito grande, porque essa mulher ela já pode, sim, ter doenças femininas comuns, miomas, adenomioses, endometrioses, Cistos, aparecimento, né, de pólipos, aparecimento de cistos, e aí pode ser que o volume de sangue dela aumente por conta disso. Então ela precisa ir ao médico. Porém, ela pode não ter absolutamente nada, apenas a alteração hormonal nessa fase, que como eu brinco, nessa fase os hormônios ficam meio bagunçados, fica meio doido, sabe? Então, talvez só por alteração hormonal ela pode ter um aumento desse fluxo, como também diminuição dele. E o que é a menopausa e o que acontece durante a menopausa? Como nós sabemos que entramos na menopausa? Clinicamente, essa mulher está 12 meses, 12 ciclos sem menstruar. Seguidos, né, Nutri? Seguidos. E na idade típica, né? Então, uma menina de 20 anos que fique 1 ano sem menstruar, provavelmente não seja menopausa. Mas uma mulher numa idade típica, após 40, 40 e pouquinho, que está 1 ano sem menstruar, 12 meses, clinicamente ela tem uma forte suspeita de menopausa. Claro, ela já vai estar cheia de sintomas, que a gente vai falar depois, e ela vai no ginecologista, ele pode dosar os hormônios no exame de sangue, e aí ele vai constatar e confirmar a alteração hormonal no sangue, e clinicamente ela já está aí 12 meses sem sangrar. A osteoporose é a condição mais comum, é uma das doenças provocadas pela condição da menopausa? Na verdade, ela não é a mais comum.
Mas ela é bem grave, a consequência dela, né, é bem grave. Muitas vezes são mulheres até jovens, né, uma mulher de 60 anos com uma osteoporose, isso é grave, comum com o envelhecimento, né? Então, o que acontece, na verdade, na mulher quando os hormônios caem? Como eu brinco, Gabi, hormônio é vida. E a melhor fase da vida de qualquer mulher é onde a gente está nos nossos picos hormonais, é os nossos 20, os nossos 30 anos. Então a gente está no pico hormonal, a gente está plena de saúde. Quando nós começamos a envelhecer e esses hormônios começam a declinar, nós começamos a ter o envelhecimento de inúmeros órgãos. E aí o que vai acontecendo? O nosso sistema osteomuscular, o nosso osso, o nosso músculo, a gente vai perdendo massa óssea, massa muscular. Por quê? Os hormônios femininos, mas principalmente o chamado estrogênio, os estrógenos, na verdade, ele tem uma vital importância na saúde, na longevidade. A mulher que tem uma osteoporose, ela pode ter uma fratura espontânea. Ela não precisa bater em lugar nenhum para quebrar o osso. Às vezes ela fratura e cai. É o inverso. Então a osteoporose é um quadro grave e muitas vezes isso acontece numa mulher mais idosa e aí que a saúde já não está tão boa. Então realmente aumenta-se a chance sim da perda óssea, como também de perdas em vários órgãos do corpo dessa mulher. A menopausa, ela causa transformações físicas e mentais na vida da mulher? Isso é mito ou é verdade? É verdade, Gabi, é verdade. As mulheres menopausadas, elas têm maiores chances, né, de sofrerem de ansiedade, elas ficam mais irritadas e elas têm maior chance de desenvolverem depressão. A mulher, ela já tem mais depressão do que o homem, naturalmente, mas nessa fase ela está mais suscetível. E fisicamente a gente vê uma coisa que a gente detesta, que é a mudança da distribuição corporal. A mulher, ela começa a ter maior tendência a acumular gordura no abdômen. Então a conformação corporal dela muda, ela vai diminuindo talvez o quadril, aumentando a cintura, tudo que nenhuma mulher gosta. Ela vai tendo mais dificuldade de perder peso. Então, como eu brinco, ao envelhecer nós precisamos cada vez mais comer menos e fazer mais atividade física. Durante o climatério, ainda há possibilidade de engravidar? Sim. Mulheres, enquanto você tiver ainda a última menstruação que seja, você tem chance de engravidar. Você só pode liberar essa anticoncepção aí depois de 12 meses, aonde foi diagnosticado por um médico, através do exame, avaliou clinicamente, porque ainda enquanto você menstruar, ou ainda não tiver feito 1 ano sem menstruar, você pode engravidar. Então eu tenho, inclusive, pacientes, eu não é uma nem duas, eu já tive inúmeras, que engravidaram com 48, 49 anos. Eu tenho amigos que tiveram mulheres engravidando com 51. Isso é raro? Sim, porque a fertilidade já está muito reduzida, mas não é impossível. Então, se você não tem nenhum método anticonceptivo, não é laqueada, sei lá o quê, se proteja até você ter um diagnóstico confirmado por um médico de menopausa. Após a mulher entrar na menopausa, ela não poderá mais engravidar, doutora? Isso é mito ou é verdade? Espontaneamente, fisiologicamente, não, porque exatamente o conceito de menopausa é isso. Qual é o conceito? É que esse ovário não tem mais folículo, ele zerou o estoque. A gente já nasce, né, com todos os nossos folículos, que a gente vai usar durante toda a nossa fase adulta, e eles estão zerados, acabou. Eu não tenho mais, então eu não tenho como ter filhos mais, de forma natural, claro, né? Existem casos raros de mulheres que entram na menopausa muito cedo, por volta dos 30 anos, né? Sim, também existe a menopausa precoce, né? A menopausa precoce, ela vai ser essa mulher que vai realmente, esse ovário, né, parou de trabalhar, como eu brinco, abaixo dos 40 anos. Eu tenho pacientes no consultório, inclusive, aos 32 anos. Agora, é claro que uma mulher de 30 e alguma coisa, que está tendo alterações,
Não é o fato de você não menstruar que você está numa menopausa precoce. Você vai procurar um médico, ele vai fazer diagnósticos diferenciais e dentro desses diagnósticos pode sim ser uma menopausa precoce, principalmente se essa mulher ela já tiver mais de 12 ciclos sem sangrar. Durante a fase do climatério e da menopausa, as mulheres ficam mais suscetíveis a alguns tipos de doença. Isso é mito ou é verdade? É verdade, Gabi. A queda desses hormônios, né, principalmente dos estrógenos, ele faz um envelhecimento de uma forma em geral em inúmeras células. Então a gente observa que essa mulher ela está mais suscetível às doenças cardiovasculares, principalmente nos primeiros anos, assim que ela entra na menopausa, ela tem risco aumentado de infartos, de acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame, ela tem mais risco da perda da massa muscular, da massa óssea, ela tem uma perda neurológica maior, então mais suscetível, né, como eu falei, aos esquecimentos, às doenças degenerativas neurológicas, então ela está mais suscetível sim a doenças. O consumo de cigarros, álcool e outras drogas podem contribuir para o desenvolvimento da menopausa precoce? Isso é verdade? Sim, porque essas álcool, drogas ilícitas, o próprio fumo, eles causam dano em todas as células do nosso corpo, né? Ele faz um envelhecimento dessas células. Quais são os principais sintomas da menopausa? O clássico típico são os calorões. Não é calor o dia inteiro, porque Cuiabá é uma cidade quente, não é isso. São ondas de calor. Então é aquele momento que às vezes você está lá super tranquila na sua casa, até no ar-condicionado, vem aquela onda de calor, a sensação é que sobe. Tem mulheres que chegam a ficar vermelha, outras não. É um calor muito assim na nuca, na cabeça. Tem mulheres que chegam a suar a cabeça de tanto que ela sente essas ondas de calor. Realmente é muito incomodativa. Elas costumam aparecer mais na parte vespertina para noturna. Então, isso fazendo outro sintoma muito ruim, que é pior, aumenta a insônia. Quem já tem piora, quem não tem, às vezes até passa a ter. Muitas vezes pela alteração hormonal, mas outras pelas ondas de calor. Então, é aquela mulher que está dormindo e acorda porque está com muito calor. São os sintomas muito incomodativos que alteram muito a vida dessa mulher. Sintomas estéticos, né? O cabelo ele vai afinando, pode ter queda de cabelo, um enfraquecimento de unhas, a pele ela vai afinando, vai tendendo a aparecer mais ruga, perda de colágeno, ela tá mais visível, então flacidez. A distribuição dessa gordura corporal muda, então a tendência a maior acúmulo na região abdominal. Isso é mito ou é verdade? Quando a mulher está na fase da menopausa, aumentam as infecções urinárias? Sim, Gabi, pode aumentar sim. Porque existe uma coisa chamada síndrome geniturinária. Essa vagina, ela precisa muito desse hormônio chamado estrogênio. E o estrogênio vaginal ele cai muito, então ele começa a ter o afinamento dessa parede vaginal, a secura dessa parede vaginal. E aí a gente, além de ter as dificuldades na relação sexual, isso também favorece as infecções urinárias nessas mulheres. A gente tem tratamentos específicos, tá? Com tópicos, tratamento tópicos, desde de cremes, né, a também os mais modernos que a gente utiliza, a radiofrequência, o laser, que ameniza muito essa atrofia geniturinária, também com a melhora da qualidade da urina dessas mulheres. Nessa fase também, a mulher ela pode ter crises mais de ansiedade, ela pode ter uma irritabilidade, aquela mulher que fala assim, parece que eu estou na TPM o tempo inteiro, ela está irritada, o limite dela está mais baixo. Mau humor nas alturas. Mau humor nas alturas. Ela tem uma modificação no padrão sexual, então ela começa a ter uma diminuição do desejo sexual, começa a ter secura na relação, ela já não lubrifica tanto. E isso é tempo dependente. Então, uma mulher que já está 10 anos na menopausa, ela já tem perdas muito grandes. A gente está falando como se fosse início, mas isso vai evoluindo. Então, ela chega ao ponto de ter uma vagina tão seca, que é a atrofia urogenital que a gente usa, que às vezes na hora de ter uma relação, ela fissura.
pode até sangrar. Causa desconforto e dor. Desconforto, dor, ardência, né? Então, mas eu queria dizer para vocês, os sintomas são realmente muito ruins. Talvez você nem tenha todos eles, tem alguns, mas tem tratamento. A fase da menopausa é uma fase bastante crítica na vida da mulher, né? Em muitos casos, elas entram em depressão, melancolia. Nesse caso, é muito importante ter o apoio da família, né? O carinho, não é mesmo? Sim, com certeza. É importante que toda a família, principalmente o marido, ele entenda essa fase que ela está, porque ela às vezes vai ter uma queda do desejo sexual, a sua atividade sexual já vai cair, e isso às vezes gera um transtorno dentro do casamento. Às vezes essa mulher ela vai estar mais melancólica, às vezes ela vai estar mais irritada. Então é importante que a família entenda que é uma fase. Essa fase tem tratamento sim, mas essa família ela precisa também compreender e apoiar e ajudar essa mulher nessa fase. Claro que existem mulheres que já vêm da sua vida com um quadro mais depressivo. Nesta fase ela pode ter uma piora. E aí ela provavelmente ela vai precisar de apoio de um profissional, né, um psicólogo, quem sabe até de um psiquiatra, porque talvez nessa fase agrave esse quadro depressivo, de ansiedade e tudo mais. Mas a família é vital. Eu, inclusive, Gabi, no consultório, às vezes eu tenho algumas pacientes que trazem o marido para explicar que ela está um pouco desanimada, ela não quer talvez muito sexo, não tem a ver com o amor, ela o ama, só que ela está realmente desanimada. Como amenizar, aliviar os sintomas da menopausa e qual é o melhor tratamento? Quando essa mulher ela já começa no climatério, lembra que é aquela fase que ela já está declinando os hormônios, mas ainda menstrua, a gente já tem que ter modificação de estilo de vida. Então a gente tem que passar a fazer atividade física, temos que ter muito cuidado com a nossa alimentação. Então a gente tem que começar a diminuir aquelas bobagens que a gente gosta. O açúcar, hoje a gente sabe que o açúcar ele envelhece, ele causa um dano celular muito grande. Então nessa fase a gente já tem que começar a comer mais saudavelmente, legumes, verduras, frutas, as fibras, que, né, muita gente esquece das fibras. Então você começa já a tratar daí, no momento de mudanças simples, como atividade física e melhorar o nível de alimentação. Reposição hormonal hoje é padrão ouro para melhorar os sintomas, como também a proteção. Hoje nós falamos que a reposição hormonal, ela traz neuroproteção, osteomuscular proteção, proteção cardiovascular, melhora da qualidade sexual, melhora dessa atrofia genital, melhora esteticamente, cabelo, pele, tudo que a gente quer. Uma coisa que também muitas mulheres acham, né? Eu vou repor e vou ganhar peso. Não, mulheres, o que ganha peso é a menopausa. A reposição ela vai evitar com que essa gordura acumule no abdômen. Então, ela vai te ajudar a não ficar barriguda, sabe? Então, tem muitos mitos quanto a isso. Mas é claro, a reposição hormonal ela deve ser feita por um médico habilitado, que saiba trabalhar com a reposição hormonal, quais os tipos de hormônio para aquela mulher, sempre em doses adequadas, nunca em doses altas, avaliando todos os riscos e benefícios para aquela mulher e sempre junto com a mulher. Porque eu falo que ela é a única terapia que a mulher ela tem a opção de querer ou não fazer. O único tratamento possível é a reposição hormonal ou existem outras possibilidades? A gente tem outras possibilidades, até porque existem mulheres que não podem repor, né? Existem doenças, uma paciente que passou por um câncer ou está tratando um câncer, talvez um grau de obesidade muito grande, um diabetes descompensado. Existem várias doenças que contraindicam, tá? Essa reposição. Então, o que nós fazemos? Nós lançamos mãos de medicações que vai tratar a clínica dessa paciente. O grande problema, Gabi, é que essas medicações que não são hormonais, elas não têm efeito protetivo sobre algumas coisas, como, por exemplo, osso.
Então, quando nós falamos da reposição fitoterápica, inclusive eu também gosto bastante, que são os naturais, que são a base de soja, tudo mais, ela realmente é muito boa, né? A famosa amora que as pessoas usam para melhorar o calor, realmente isso melhora os sintomas daquele momento, mas ao longo prazo ela não traz neuroproteção, cardioproteção, osteomuscular proteção, ela vai melhorar os sintomas. Então, como eu diria, você não tem como fazer reposição hormonal, vamos lançar mão dessas medicações. Mas quem pode, o ideal é realmente fazer a reposição. Agora, adjuvante a tudo isso, ou ao uso do hormônio, ou ao uso dos fitoterápicos, das vitaminas, a gente pode lançar mão de acupuntura para aliviar sintomas de estresse, de nervoso, de ansiedade, de insônia, né? Para calores, você pode lançar mão disso. Você tem inúmeras, né, técnicas aí de relaxamento, tipo de yoga, essas coisas também que ajudam essa mulher a passar por essa fase. Então, o que eu diria? Até quando a gente fala assim, vamos fazer uma reposição hormonal, nunca deve ser só reposição. A minhas pacientes eu falo, você tem que começar a fazer atividade física, e uma atividade física muito maravilhosa nessa fase é a musculação. Essa mulher, ela precisa de músculo, ela precisa não de basta músculo. somente a caminhada. Não basta, Gabi. Ela tem que ir para academia. Ela né? precisa ir para academia, malhar esse músculo. Ela tem que melhorar a alimentação, então ela vai para uma boa nutricionista, trazer um cardápio adequado para ela, tanto a nível calórico quanto a nível nutricional. Ela pode lançar mão de tratamentos estéticos também, para melhorar a pele e o cabelo, vitaminas, né? E ela também pode lançar mão da questão que hoje a gente faz muito, né? O laser vaginal, a radiofrequência, para melhorar realmente essa atrofia genital, não só apenas ao hormônio em si, ou talvez o fitoterápico para quem não possa. Nós temos inúmeras telespectadoras que às vezes não têm condições de estar pagando uma nutricionista ou indo para uma academia. Isso tem um custo, né? Qual é a sua sugestão nesse caso? Hoje a gente tem até muito bons profissionais, né? Quando a gente vai lá no Instagram, várias nutricionistas que dão várias dicas bem bacanas. Mas o que eu diria para você? Essa fase você deveria de restringir ou até abolir da sua vida o açúcar. Melhorar a qualidade desse carboidrato, então, em vez de você comer muito farináceo, né, os pães, os bolos, você tentar substituir, né, pela batata doce, pela mandioca, você também pode comer mais os integrais. Hoje em dia, quem não tem dinheiro de comprar um pacotinho de aveia, fazer o bolo em casa com aveia, fazer um pãozinho caseiro com aveia, para você ingerir mais fibra nessa alimentação. Passe a ingerir mais as verduras, as frutas, os legumes. Então, assim, reduza as coisas que nós sabemos que já não são saudáveis, né? E principalmente os açúcares, refrigerante. Gente, pelo amor de Deus, isso é um veneno. Então, corte esse tipo de alimento e passe a ingerir o mais saudável possível, legumes, verduras e frutas, né? Na medida financeira de cada um. E a atividade física, a caminhada, gente, ela é bem-vinda. Você deve fazer caminhada, mas você também deve fortalecer esse músculo. Então, você hoje pode, se você entrar no YouTube, você consegue ver aulas, como é que fazer exercícios dentro de casa, com um pezinho que você vai improvisar dentro da sua casa, com um saco de feijão, saco de arroz. Então, hoje tem profissionais, então, bem bacana, inclusive, da área da educação física, que ensina essas atividades físicas localizadas em casa, com segurança. Quanto tempo dura todo esse sofrimento? E não existe uma data específica. Como a gente havia falado, existem mulheres que nem sentem nada disso. E tem mesmo, tá? Tem gente que não sente absolutamente nada. Agora, a maioria das mulheres, elas tendem a ter esses sintomas mais exacerbados nessa fase de transição nos primeiros 5 anos. Mas eu, por exemplo, já tive paciente no consultório que durou 10, 15 anos. Ela parava de usar o remédio, ela sentia os calores. Parava de usar o remédio, ela sentia os sintomas
todos, de uma forma em geral que ela reclamava, de desejo e tudo mais. Então isso é muito individualizado, mas a pior fase, e que a maioria tende a passar por ela muito bem depois disso, é os primeiros 5 anos. Existem algumas mulheres que têm um certo temor com relação à reposição hormonal. Elas têm receio, né? Tem aquelas histórias que isso vai provocar câncer, né? O que a doutora me diz a respeito disso? Isso é um pouco até cultural. Isso é uma coisa que foi gerado nas últimas décadas, né? Por causa de um estudo que saiu na época e meio que correlacionando a reposição ao câncer de mama. Esse estudo ele continuou num braço bem longo de números de casos bem grandes de mulheres e a conclusão dele, na verdade, foi muito surpresa para nós, que realmente ele estava indo para uma linha que parecia que as mulheres que faziam a reposição aumentavam o risco, né? E aí a gente teve um desfecho que viu que não é. Então, né? Isso é um mito, né, doutora? O que nós sabemos? A reposição, mulheres, ela é benéfica para tudo, tudo. Não tem um órgão nosso que não precise de receber esse hormôniozinho chamado estrogênio. Porém, a mama, realmente, a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Observou-se que a reposição, ela não dá o câncer, mas ela é um ativador em mulheres que talvez contribuem, né? A gente fala que isso é farmacocinético, né? Ela é oncocinética, então ela pode acelerar em mulheres que já tenham uma lesão suspeita, já tenham um nódulo ali meio em cima do muro, tanto que são contraindicações, e histórico familiar importante, né? E quando eu falo importante, é a mãe, é a filha que tem um câncer de mama. Não é aquela tia lá de não sei da onde que teve o câncer de mama. Então, se você tem um histórico familiar importante, tem uma lesão suspeita ou já teve, não pode. Mas ele dar o câncer de mama, o estudo concluiu que ele não dá. Então, não tenha medo. Óbvio que tem que ser individualizado com o seu médico, cada história é uma história, né? Exames, nunca se faz reposição com exames atrasados, exames atualizados, e aí sim ele vai ver qual o melhor hormônio, qual é a melhor via de acesso, né? Hoje a gente tende a fazer as vias transdérmicas, que são as melhores vias, né, para essa mulher, mas isso tudo é muito individualizado. Então não tenha medo, porque às vezes você tem medo de um câncer de mama que nunca você vai ter, e aí você não repõe, você tem um infarto e morre. Você tem uma fratura aos 68 anos e faz uma fratura de colo de fêmur, emboliza e morre. E uma coisa que é altamente prevenível com um tratamento que ela poderia ter acesso. Mas, com certeza, é um tratamento feito por médicos. Nunca faça sem um acompanhamento de um profissional, inclusive que tem habilidade em fazer. Como é feita a reposição hormonal? De que forma ela é feita? A gente tem os comprimidos, né? E a gente tem inúmeras substâncias que tenham progesterona com estrogênio, só estrogênio isolado. Então, temos inúmeras. E a gente tem os que eu prefiro, e a tendência, né, mundial, os estudos mostram, as vias transdérmicas. Então, nas vias transdérmicas, a gente tem os gels e a gente tem os adesivos, que são maravilhosos, super práticos, né? Muitos hormônios naturais, então a gente usa o próprio hormônio biologicamente idêntico ao dessa mulher. Então, a via transdérmica, ela é muito maravilhosa. A via vaginal, que nós usamos, a gente não considera como repositor. Ela, por máximo que a gente usa para melhorar essa atrofia urogenital, essa secura da vagina, ela não é considerada um efeito repositório, porque o efeito dela é basicamente local a nível vaginal. Então, reposição mesmo sistêmica é feita por via oral ou via transdérmica. É possível fazer reposição hormonal pela saúde pública? Sim, porque na verdade a reposição hormonal ela vai ser prescrita pelo profissional de saúde, médico, e aí ela vai como um remédio comum e vai comprar essa medicação, né? O sistema público, até onde eu saiba, ele não fornece essa medicação, até onde eu saiba, mas hoje a gente tem medicações que
tem preços acessíveis, não é uma coisa que, nossa, vou ter um custo de 200, 300 reais por mês. Não, a gente tem de vários tipos, né? Para vários tipos de pessoas, de várias classes sociais. Agora, o profissional é que vai definir, junto com a paciente, o que é melhor para ela. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, foi realmente uma honra estar aqui, né, trazendo um pouquinho mais de saúde para essas mulheres. Espero que eu tenha sido clara, né, porque às vezes é difícil a gente passar o conhecimento, né, mas eu espero que eu tenha sido clara e tenha ajudado bastante você. Me coloco realmente à disposição. Eu tenho Instagram, meu Instagram é doutora, né, DRA, Adriana Tota. TO23A, e o meu consultório fica no Jardim das Américas, telefone 65 99 351 9605. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Foi um prazer.